Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar sobre um tema que muitas vezes é ignorado quando falamos no processo da dependência química: os impactos do álcool e outras drogas na saúde bucal. É isso mesmo. E para essa conversa, convidamos a doutora Mariana de Souza da Silva Francisco. Ela é cirurgiã dentista, graduada pela Universidade Veiga de Almeida, especialista em periodontia pela São Leopoldo Mandic, em Campinas, especialista em prostodontia pela Uniredentor, em parceria com a Associação Brasileira de Odontologia de Barra Mansa, habilitada também em sedação consciente e atualmente está cursando especialização em harmonização orofacial. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana. É um prazer receber você aqui com a gente. Gente, o prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre uma honra, né, a gente poder falar sobre um tema tão sério, né, tão relevante, poder trazer um pouco de informação para as pessoas. Eu acho que falta muito conhecimento nessa área e poder contribuir com vocês, para mim, é um prazer enorme. Como foi um prazer te conhecer, Angélica. Recíproco, Mariana. Obrigada. Muito bom. Então, acho que vai ser uma delícia participar. Vai ser ótima essa conversa. Certamente. Doutora Mariana, para a gente iniciar, então, nesse nosso momento, quais são os primeiros sinais que o uso abusivo de substâncias pode vir a provocar na cavidade bucal? Gente, se eu parar pra pensar, a coisa mais boba do mundo, se você pensar em sensibilidade bucal, a pessoa que bebe demais, o álcool ele é extremamente ácido, né? Então, a pessoa que às vezes tem muita sensibilidade, tem muita coisa e não sabe de onde vem a sensibilidade, você não nota um bruxismo, você não nota nada de diferente na pessoa. Mas o primeiro sintoma é que você vai notar a sensibilidade. Outras substâncias, você vai notar escurecimento do dente. O dente, quando você começa a ter doença periodontal, que são aqueles buraquinhos que parece que está faltando gengiva. Você vai tendo vários sinais que vão te mostrando. O dente vai tendo erosão, que é uma falhinha que dá aqui no dente. E tudo isso vai te mostrando que tem coisa errada, né? Às vezes o dente chega a quebrar. A quantidade de cárie que surge é um número maior, porque uma pessoa como essa, ela às vezes não está motivada a fazer nada, ela vai dormir além do normal e ela não vai ter cuidado de higiene pessoal, ela não vai conseguir, por exemplo, chegar em casa e se olhar no espelho, se amar, e se cuidar. Ter autopercepção, né? Não tem. Então, o que ela vai fazer? Ela vai chegar em casa, usou a droga dela, que seja o álcool, né? Ou seja, outras coisas, e vai deitar e vai dormir, não tem higiene bucal. Então, assim, você percebe uma quantidade de problema bucal muito maior do que numa pessoa normal. Sim. Sim. E, na verdade, a gente percebe, né, muito na nossa prática, né, Ciro? Sim. Que toda pessoa que está na situação da dependência química, o autocuidado é o que fica em última instância. Último lugar. Exatamente. Sim. A pessoa se sente rejeitada, o próprio fato dela estar fazendo uso abusivo de algumas substâncias, ela vê que socialmente ela está excluída. Sim. Então, assim, ela tem um olhar diferente sobre ela mesma, né? Às vezes até uma certa perseguição com ela mesma, e isso é muito ruim. Uma coisa que assim, a gente percebe é que a saúde bucal, de fato, vai ser a última a ser reparada, não tem jeito. Eles estão muito mais preocupados em saciar a vontade de usar as drogas, né, que é um vício, é uma dependência, e não conseguem ter essa autopercepção, como você disse, e acaba deteriorando cada vez mais e mais. Até o fator financeiro, né? Tudo que eles têm, eles vão jogar ali. Sim, exatamente. Né? A dependência vai tirar toda essa preocupação e cuidado, cautela que eles tinham com eles mesmos, e isso é muito claro, como você disse. E Mariana, você consegue descrever ou ter alguma experiência até sua em relação à diferença dos efeitos somente do álcool e de outras substâncias, como a cocaína, o crack, ou até mesmo maconha, ou substâncias fumadas, vamos dizer assim? Então, a maconha, ela vai ter a questão do manchamento, que é um manchamento do dente, assim, tipo, mais perceptível, né? Como aquele paciente que tem problema periodontal, que você vê o dente bem amareladinho, a maconha vai trazer muito manchamento. Cocaína e crack é uma evolução muito mais rápida, né? E o paciente, ele trava demais. Então, assim, por ele travar, por ele ranger, o dente quebra fácil, o dente fica mais feio, fica mais curtinho. Você vê muita erosão, que é falha de esmalte. Então, assim, eu acho que o pior é a cocaína e o crack. E no álcool você vai ter outros tipos de questão, como sensibilidade, como cárie, porque muitas das vezes os drinks vêm adoçados, e aí a pessoa vai lá e não escova. Então, assim, o álcool é ruim, mas de todos ainda é o mais levinho. Né? Uma coisa que eu percebo muito na minha vivência, né, na minha experiência dentro do projeto, é
também muitas feridas, muita afta, muita ulceração. Sim, ulceração. Porque o álcool, como você falou, ele é muito agressivo na mucosa, embora a pessoa não esteja percebendo, e aí com essa atrição do uso de outras substâncias e até mesmo na mastigação, de às vezes algo mais rígido, vai acabando machucando, lesionando essa mucosa, né? E isso tem outro fator, né? Porque assim, o limiar de dor da pessoa aumenta bastante. Sim. Então, até ela perceber que ela tá com aquela úlcera, com aquela questão, essa úlcera pode ser um câncer. Sim, né? exatamente. Então, até ela ter essa percepção de que ela precisa procurar uma orientação, que ela precisa de ajuda, isso leva tempo. E isso não é legal. Sim, com certeza. Nós temos percebido, né, pela sua fala já aqui com a gente, Mariana, que o uso de drogas está relacionado a quadros severos de periodontite, né, que é a perda dentária e até mesmo câncer bucal. Pode nos explicar um pouco sobre essa associação? Então, a periodontite, né? Périos são os tecidos ao redor do dente, né? Então, assim, eu acho que o pior para periodontite seriam as coisas fumadas, né? Por quê? O cigarro, por exemplo, ele vai atingir toda a microcirculação, né? O que é isso? Ele não vai deixar que o sangue irrigue os tecidos que estão ali nutrindo, gengiva, o próprio osso, né? O cemento, os tecidos ao redor do dente. E o que isso gera? Retração. Né? E essa retração gera sensibilidade, gera uma série de problemas. Então, assim, o tabagismo, a maconha, não que os outros não façam isso, tá? Sim. Mas, assim, tudo que você tem, o aumento de temperatura dentro da boca, acaba sendo um pouquinho pior. Sim, sim. E é muito importante também salientar, principalmente hoje, que a gente tem, né, são muitos jovens usando os vapes, né, que são os cigarros eletrônicos, que a gente também não pode deixar de falar. É uma fumaça muito quente, né, que entra e realmente é muito avassalador para os tecidos bucais. Sim. Periodontais, vamos dizer assim, que é o osso, a gengiva, como você acabou de explicar. Ainda tem a questão do vape no pulmão, né? Sim. Fibrose, Exato. Coisas bem mais graves ainda. Sim. A parte sistêmica é bem mais complexa. Sim, e principalmente também o desequilíbrio da flora, né? Nossa flora bacteriana, vamos dizer. Sim, muda completamente. Sim. Você deixa o meio completamente ácido, a boca fica suscetível a todo tipo de bactéria, né? Nociva. Então, é desenvolvimento de cárie, de doença periodontal. E a doença periodontal é aquela, né? Que começa devagarzinho, quando você vê o dente está super molinho, você perde um dente que teoricamente estava bom. Mas não é o dente, você perdeu todos os tecidos que seguravam ele ali. Sim, que mantinha ele saudável. Ali, e tranquilo, né? Sim. Então, doutora, e a gente sabe que esse processo de uso, né, de álcool e outras substâncias afetam não só a parte periodontal, mas também na nossa lubrificação, né, da boca, que é a saliva, que tem um papel, todo mundo sabe, um papel fundamental, primordial na proteção dos tecidos da nossa boca e dos nossos dentes. Como é que esse uso da substância pode afetar essa lubrificação e essa proteção na nossa boca? Então, a saliva da gente, ela tem que ser pH neutro. Sim. Né? Melhor ainda, básico. Só que todas essas substâncias vão jogar pra gente uma acidez enorme, né? Então, assim, eu acho que todo mundo já em casa que bebeu um pouquinho a mais, sabe, a boca seca de ressaca que a gente tem no dia seguinte. Sim. Entendeu? E isso é uma forma que a bebida vai afetar. Vai afetar na produção da saliva, vai afetar no pH da saliva. E aí sim começam a vir os problemas, como a gente estava falando, né? O meio ácido, ele sempre vai ser propício para cárie e para outros tipos de doença, como uma periodontite, como ulcerações. Sim, sim. Né? E a saliva tem esse papel de equalizar, né? A partir do momento que ela tá pouca ou nenhuma, a gente complica a vida. Desprotegido também. Desprotegido. Uma coisa que eu costumo dizer para os pacientes é o seguinte: quando a gente faz uso de uma substância fumada, isso aí vai gerar dois problemas. Um é a gente diminuir a questão da saliva, que a boca fica seca, a sensação é terrível. E segundo, que vai desproteger, porque a saliva não só lava a nossa boca como se fosse um balde de água, mas também lava a nossa boca quimicamente, como você explicou. Então, quando a gente se alimenta, e aí depois dessa alimentação a gente não escova o dente, ou então a gente não está salivando, a nossa boca está com pH reduzido, né? Tá ficando ácido. Então, se a gente não tem saliva, é o que eu gosto de explicar, e eu tento explicar da forma mais didática possível, porque explicar em termos técnicos não tem como. Mas essa forma de a gente falar que a saliva lava não só como um balde de água, mas também quimicamente, eles começam a entender o porquê que a gente tem que pelo menos beber a água, se a nossa boca tá seca. Exatamente, mas até assim, para quem vai consumir bebida, se for destilada, a partir do momento que você joga bastante gelo ali, você não deixa aquela bebida
bebida ser tão ácida, ser tão prejudicial. Entendi. Já dilui, vamos dizer. Já dilui. E outra coisa também que é legal é... Todo mundo faz, assim, pra dar uma hidratada, igual você falou, né? Tá bebendo? Ok. Acabou de beber ali o chopinho que estiver bebendo, bebe um pouquinho de água também. Sim. E outra coisa interessante da gente falar é que por meio tá muito ácido, né? Quando a gente acaba de beber, não é interessante você chegar escovando o dente, não. Tá? Você tem que chegar em casa, bochecha bem, espera uma meia horinha pra você fazer essa escovação. Porque você esfregar o ácido na boca, você vai fazer erosão, você vai causar danos aos tecidos, que seriam até piores do que você não fazer nada. Sim, muito tá? abrasivo, Muito né? abrasivo. Então, pra vocês que estão em casa, estão vendo aí, né? Depois de você tomar aquela cervejinha, toma um copo de água e também não vá de imediato fazer a escovação. Bochecha bem, água para alcalinizar o meio e aí sim faz a escovação, não é isso, doutor? Exatamente. A gente estava falando da boca seca, a boca não pode estar seca. Não pode então estar molha seca. bastante, lava bastante, Exatamente. bebe bastante água antes de escovar. Exatamente. E aí a gente entra num aporte que a nossa nutricionista, que não está conosco presente hoje, sempre reforça da importância do consumo de água no nosso dia a dia. Exatamente. Se ela tivesse aqui hoje, ela com certeza estaria fazendo essa observação, porque ela é pontual nessa questão de hidratação, que é muito importante para todo o sistema digestivo, né? Exatamente. Doutora Mariana, muitas das vezes o dentista é um dos primeiros profissionais que pode notar os sinais do uso de alguns tipos de substância, né? Como é esse olhar clínico no consultório? Então, uma das primeiras coisas que a gente observa é a halitose, né? Tanto referente a cigarro, quanto a maconha, até o uso do álcool mesmo, né? Que a gente brinca que é o bafo de onça, né? Bafo etílico forte, né? Não é? Então, assim, são os primeiros sintomas que vão chamar bastante atenção, né? Mas a gente tem outros sinais também, como a gente estava falando do manchamento, né? Os dentes ficam bem manchadinhos, eles ficam mais fininhos, porque a acidez vai deixando eles mais fininhos. Quem faz uso de cocaína e de crack, o dente vai ficando mais quebradiço. Então, assim, a gente começa a olhar para o paciente de uma forma mais abrangente. E, assim, a mudança de comportamento do paciente também é uma coisa interessante para a gente olhar. Sim. Né? O paciente, ele tá mais ansioso, o paciente, ele tá mais agitado, ele tá mais nervoso. E tudo isso vai convergir para os sintomas que você já viu na boca. Uma coisa que eu também reparo muito é o manchamento do lábio, né? Ou ferida no canto do lábio, ou tanto pelo ressecamento quanto da queimadura do fumo ali, né? Muitas das vezes a pessoa fica com a boca roxinha ali onde ela tá fumando. Sim, né? E os dentes manchados completamente, sim. Então, Mariana, como essa experiência no consultório, você tem reparado esses sinais e sintomas, né, clínicos ali, você sente que tem uma dificuldade, uma resistência desses pacientes em realmente se abrir com você enquanto profissional para dizer a verdade? Sim. E como é que você consegue fazer essa abordagem de uma forma mais sensível? É muito delicado, né? É muito difícil uma pessoa já chegar te avisando que ela faz uso de alguma coisa. Eu acho que, assim, você conversar diretamente, com um olhar de empatia, sem julgamento, eu acho que isso ajuda muito o paciente. Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque a partir do momento que você fala que aquilo ali você está perguntando, não é porque você quer saber da vida dele, nem nada disso. Você está tratando uma questão de saúde, né? Pode provocar nele algum dano com algum anestésico, alguma coisa que vá gerar algum dano nele ali. Ele devagarzinho ele vai se abrindo, né? E aí você consegue ter acesso a essa informação, mas falar que é fácil não é. Sim, sim. Né? E eu entendo perfeitamente, porque a gente, dentro do projeto, a gente está dentro das comunidades terapêuticas. Então, teoricamente, todo mundo sabe o que eles estão fazendo ali e o porquê que eles estão ali. Então, vamos dizer que o diálogo é um pouco mais aberto. Agora, fora de lá, é bem mais delicado mesmo. Sim. Você conseguir extrair disso dele, justamente da forma que você falou. De não que a gente queira saber da vida dele para futicar, vamos dizer assim. É porque é necessário a gente fazer um levantamento de, né, um questionário de saúde, uma anamnese muito bem feita, principalmente porque estamos tratando de pessoas que ou ainda estão em uso ou estão no período pós. Então está sofrendo uma como eu vou dizer, um período ali realmente de abstinência, que não é fácil. Então já é acompanhado de diversos medicamentos para segurar essa ansiedade. Muitas das vezes leva o delírio, a própria abstinência leva o pessoal ao delírio. Então
tem muito medicamento e muita interação medicamentosa que a gente não pode fazer, né? Sim. E essa abordagem, de fato, de empatia, que eu falo muito com os pacientes. A nossa equipe é composta por uma nutricionista, uma psicóloga e eu como dentista. Então, às vezes eu falo com eles, olha, gente, eu tô aqui como dentista, mas também sou amigo de todo mundo. Então, às vezes o que eles não têm, né, não se sentem à vontade para conversar com a Angélica, que faz uma abordagem excepcional com eles, um trabalho lindo, tá? Inclusive, tem que ser dito, porque é nítido, eles ficam ansiosos esperando a chegada da Angélica. E o quanto Isso é maravilhoso, né? O quanto é bonito você ver de uma semana para outra a diferença neles, sabe disso? De que eles realmente estão mudando, estão felizes de estar tendo um apoio. E eu falo, olha só, se às vezes não tá afim de conversar com a Angélica nesse dia, ou tá com vergonha de algum assunto específico, eu também tô aqui a ouvidos e a gente compartilha disso, né, Angélica? Com certeza. Você não se sente Sempre. ofendida de ver... De forma, hipótese alguma, até porque são escutas diferentes. Não, né? acaba que a gente, como dentista, também escuta muita coisa. Sim. A gente é psicólogo, pai, mãe, né? Não tem jeito. E o nosso olhar, né, enquanto equipe do Mutirão do Sorriso, é de ter esse olhar de acolher as demandas que os pacientes trazem para o nosso acompanhamento. Sim. Então, independente do Ciro ter uma escuta de alguma questão que eles queiram compartilhar e que às vezes eles não se sintam à vontade comigo, isso é muito comum entre nós três. Né? Ontem mesmo no Curumim, Ciro, teve uma criança que chegou e me abraçou, depois ele abraçou a Cris e falou assim, tia, eu já gosto muito de vocês já fazem parte da minha vida. Olha só. Né? E pra gente ouvir numa instituição que a gente começou há tão pouco tempo, porque nós iniciamos as atividades lá no mês passado. Foi. Né? Da criança já vi, te dá essa devolutiva, isso para nós é um significado muito grande. Imenso, claro. Né? Nas comunidades terapêuticas já estamos quase completando 1 ano, né, Ciro? Quase nós aniversário. Estamos, quase daqui a pouco vai ter aniversário de 1 ano. A gente se sente muito emocionado realmente de ver que no dia e o horário que está no nosso cronograma de ter a atividade com eles já ficam ansiosos, eles já ficam se organizando no espaço onde nós fazemos a atividade, aguardando a nossa chegada. Então, eu acho que o elogio que você está fazendo em relação ao meu trabalho é um elogio que ele é multiplicado por todos os profissionais da nossa equipe. Né? Aos pouquinhos eu fui trabalhando com vocês o olhar da importância do acolhimento, né? Que a Angélica nos acolheu porque mas isso é perceptível, eu cheguei aqui e já fui acolhida. ninguém melhor para ensinar a gente sobre acolhimento do que a Angélica, principalmente em relação a essas pessoas, porque as experiências que a Angélica tem, né, na carreira dela são experiências muito profundas e de diversas frentes, vamos dizer assim. Então trabalhar hoje podendo ajudar as pessoas a se reintegrar, a melhorar, a ressocializar, né? Muita gente fala assim, é lindo, sabe? É perfeito a gente poder fazer esse trabalho, sabe? E aprender muito com a Angélica também. E é uma coisa muito importante que a gente percebeu, é o trabalho da equipe multidisciplinar. Não tem como o dentista ter 100% de sucesso se não funcionar psicologia e nutrição, e assim acontece mesmo para psicologia, mesmo para nutricionista. O dentista não trabalha sem a nutricionista, né? Sem um alimento dedicado, uma instrução boa ali para aquele paciente. E a gente esqueceu de falar, inclusive, né, que um dos problemas que a droga traz, né, é a má deglutição. Você não vai comer direito, você não vai mastigar direito. Exatamente. Então, quer dizer, nutricionista e a busca, tem extrema importância. Exatamente. E a busca por alimentos que vão saciar, que geralmente é cariogênico, porque é muito açúcar, é muito carboidrato, não tem muita proteína, não tem muito vegetal. E aí vira uma cadeia, um ciclo vicioso daquilo ali, que o paciente muitas das vezes precisa sim de ajuda para sair daquilo ali, sabe? E aí, unindo todo isso que a gente está conversando, eu queria te perguntar, Mari, o que você enxerga como primordial para o cirurgião dentista ele ter como olhar para trabalhar numa equipe multidisciplinar, principalmente com esse público, né, de pessoas que estão em recuperação dessa dependência. Então, o que você acha que o cirurgião dentista consegue enxergar ali para, vamos dizer, distribuir entre outros colegas de outras profissões até, assim como a gente divide com a nutricionista e com a psicóloga, que a gente possa compartilhar isso e tratar esse paciente multidisciplinarmente, vamos dizer assim. O diálogo eu acho muito importante, né? É o que a gente estava falando, que ninguém vai andar sozinho, né?
planejamento do tratamento é fundamental, né? Porque, assim, se a gente, para um paciente que não tem vícios, que não tem nada, a gente para, senta, analisa, planeja, né? Para um paciente que precisa de uma atenção maior, de uma empatia maior, a gente tem que ter esse olhar de acolhimento, esse olhar de equipe. E eu acho que é muito importante estar todo mundo falando a mesma língua. Sim. Né? Não adianta você querer tratar de um jeito, ela de outro e eu de outro, porque a gente tem que ter o mesmo olhar para conseguir levar essa à frente. Sim. Eu não vejo muita diferença, assim, em termos de tratamento odontológico. Como todas as outras, a gente vai ter que sentar e planejar. Né? Só que são reabilitações normalmente maiores, que vão demandar mais tempo e muito mais atenção, né? Porque são pacientes com problemas psicomotores, né? Sim. Mas, assim, eu acho que o diálogo entre a equipe, para mim, é o que eu vejo de mais importante. Com certeza. Com certeza. Acho que a cada dia que passa a gente vem a ter a percepção na prática, né, das nossas atividades, o quão importante é a integração da equipe. Sim. Né? São múltiplos olhares de conhecimento de cada área especificamente, mas eles se somam de uma maneira grandiosa para o resultado final. Exatamente. Tem ângulo que a gente não enxerga, que o outro está enxergando com uma clareza, e isso é tão legal você conseguir ver, né, todo mundo junto. Sim, com certeza. E uma coisa que eu tenho percebido também é que no projeto eu consigo orientar, mesmo que o projeto em si não consiga ofertar esses profissionais, mas eu consigo orientar através de alguns sinais na boca para ele buscar os profissionais. Então eu tenho pacientes que muitas das vezes reclamam de gastrite ou problema estomacal, mas você vai olhar, o paciente não tem muitos dentes, então há dificuldade na mastigação. Então logo força ele a engolir os alimentos mais inteiros, né? Ele não tem uma boa mastigação. Mesma coisa para os pacientes que fizeram uso prolongado de substância como a cocaína, então muitos deles precisam buscar o otorrino e eles não têm essa orientação, então a gente precisa sim ter um tratamento multidisciplinar, né? O dentista, médico, nutricionista, psicólogo, eu acho isso muito importante. Demanda um olhar maior. Com certeza, sem dúvida. Quais são as principais estratégias de tratamento odontológico para pacientes que fazem ou fizeram uso de algum tipo de substância? Então, primeiramente apagar os incêndios, né? Então, a gente vai fazer um planejamento baseado nas queixas principais. Normalmente são os tecidos periodontais, né? Que a gente vai abordar de forma inicial, e aí parte para a parte de cariologia, vai ter muita gente com dente quebrado, vai precisar ser extraído, às vezes um canal, mas a principal abordagem é o que a gente estava falando desde o início, né? É um olhar global para você entender o que aquela pessoa está passando e trabalhar sempre em cima daquele foco. A reabilitação sempre precisa de uma boa anamnese, um bom planejamento, todas essas coisas que já envolvem mesmo um planejamento de um paciente normal. Sim. E você acha que essa reabilitação, a implantodontia pode ajudar essas pessoas nessa recuperação? Pode. O uso de substâncias não é uma contraindicação absoluta, tá? Só que a pessoa tem que estar consciente que ela vai ter que parar de fazer uso dessas substâncias por um tempo pra gente conseguir até o sucesso do que a gente quer. Sim. Porque, assim, pra gente ter uma óssea integração, você precisa de sangue circulando, você precisa de tudo que essas substâncias vão tirar da pessoa. Sim. Então, principalmente é a higienização, né? Higienização. Sim, aí a gente volta a falar, né, da forma com a qual a pessoa se olha, mas isso eu acho que é uma coisa que já vai dar uma levantada na autoestima, né, porque você vai mudar aquela condição que ela tá tendo de se olhar de forma deteriorada, ela vai se olhar de forma melhor. E é um processo que é gradual, né, Mariana? Dentro dessa possibilidade, a gente tem hoje os tratamentos estéticos, né, voltados como, por exemplo, a harmonização orofacial. Eles podem contribuir para essa melhora na autoestima dos pacientes? Sem dúvida nenhuma. Aí a gente volta a falar da mesma coisa, né? Não tem contraindicação absoluta, mas a pessoa tem que ter consciência. Agora, não é muito bom você se olhar no espelho e se ver uma nova pessoa, se ver mais bonita, se ver mais saudável, porque, assim, muitas das vezes essas pessoas, elas têm pitose tecidual, então fica parece que o rosto está derretidinho, você vai e faz um tratamento, devolve a vida, devolve o viço, ela olha para ela e se vê de forma diferente, ela se ama mais. E eu
acho que esse amor próprio para a recuperação de qualquer pessoa, né, vai ser com certeza uma abordagem interessante, sim. Isso não vem nem de uma vaidade, vamos dizer, supérflua, né? Isso vem realmente de uma reintegração e melhoria de percepção, né? Ressocializar. Sim, né? De amor próprio, vamos dizer, né? Também, com certeza. Que é o que dentro do trabalho que nós executamos, nós temos sempre esse olhar de resgatar o processo da dignidade como um todo desse indivíduo, né? Ele precisa ter uma aparência que ele se sinta bem. Para que aí sim ele possa trilhar outros caminhos no decorrer da vida dele, né? Se você olhar até os efeitos colaterais, né? Muitas das vezes é a depressão, e aí a gente volta na falta de cuidado da pessoa. Então, assim, a partir do momento que ela se vê mais bonita, que ela se vê mais atraente, poxa, ela vai olhar para ela com um olhar diferente, ela vai se olhar com mais amor. Sim. Eu acho isso bem legal. Eu acho que isso dá faz até acreditar mais que ela é capaz de sair daquilo e melhorar. Exatamente. São os fatores que reforçam, né, o trilhar desse processo que é a recuperação para eles. Isso aí. Né, que foi o que ontem eu pontuei muito dentro da atividade que nós executamos lá na Igreja Família Viva, que é uma parceira nossa, do quanto é importante olhar para si, ter o olhar de autocuidado, né? Porque principalmente voltado às famílias, né, os nossos codependentes, eles têm sempre o olhar focado no dependente e eles esquecem de si próprios. Então, eles querem buscar fazer o melhor por essa pessoa que eles amam, que está dentro da dependência química, mas eles se colocam no último lugar da fila. Então, eles se esquecem muito de cuidar de si. E aí, a gente vem mostrando, né, o quanto é importante o olhar de autocuidado individualmente para que possamos estar bem reestabelecidos para ter o olhar de suporte que o dependente químico precisa. Sem dúvida. Eu falo por mim mesma. No meu caso, não foi dependência de álcool nem nada, mas eu tive um pai doente que eu esqueci de olhar para mim. Eu engordei 20 quilos. E a gente se olhar dessa forma, tudo traz mais dificuldade pra gente. A gente olha para o mundo com uma forma muito mais amarga, a gente fica diferente. Quando você olha pra você e você se gosta, gente, tudo muda. Você vê essa capacidade de virar o jogo. É muito importante. Com certeza. E essas pessoas que estão nessa situação se veem muito marginalizadas, né? Sim. E pequenas, inferiores ao restante da sociedade. E tomando partido dessa questão da autopercepção, eu estava falando que durante os atendimentos nessas comunidades terapêuticas, eu sempre gosto, antes de iniciar até mesmo a triagem, fazer uma palestra odontológica para dizer primeiro sobre as instruções de saúde bucal, né, que a Angélica já acompanhou, e também sobre a autopercepção. Não só a autopercepção de saúde mental, mas a autopercepção odontológica, que é muito importante. Porque a maioria das doenças que a gente tem na boca, a maioria, posso dizer assim, elas iniciam assintomáticas. Então, a gente só vai ver mesmo o problema, assim, vai sentir quando o problema já está mais evoluído, quando já está, né, bem mais agravado mesmo o quadro clínico. E é muito importante que eles tenham essa visão, porque muitas lesões na nossa boca se tornam câncer, né? Elas podem se tornar câncer. E isso é avassalador, principalmente quando se começa na boca, às vezes internamente, né, sistemicamente, já está algo bem mais avançado, né? Você consegue dizer um pouquinho sobre isso, o que você já reparou em relação à sua experiência, sobre autopercepção, sobre pacientes que talvez estavam numa condição e não repararam que estavam nessa condição? Teve alguma experiência parecida com isso? Eu tive um paciente meu no SUS que ele tinha uma lesão, mais ou menos ali em região de segundo molar superior e tal, e era uma coisa que não melhorava, né? Assim, uma da característica do câncer é ela não melhorar, ela não vai nunca evoluir para uma melhora. Então, o que você já liga o alerta, né? Então, assim, foi encaminhado para o estomatologista, né? Mas, infelizmente, quando ele percebeu e chegou até nós, ele já estava num quadro muito avançado. Eu estava grávida na época, saí para ter minha filha. Quando eu voltei, eu fiquei sabendo que ele tinha vindo a óbito. Nossa. Então, assim, foi pesado. E, assim, é o que você falou, né? As pessoas custam a perceber. Então, estar sempre dentro de um atendimento, sempre dentro de um consultório,
é muito importante, porque a gente vai saber orientar, né? Por mais que a gente esteja ali dentro de uma situação que não seja a situação que a gente domina, a gente vai saber encaminhar, a gente vai saber para onde levar e guiar esse paciente, justamente para evitar um quadro como aconteceu com esse rapaz. Com certeza. Dentro desse olhar, doutora Mariana, como nós podemos utilizar a odontologia como uma ferramenta de prevenção e orientação no contexto do uso das substâncias? A questão da prevenção é tudo que a gente já falou até aqui, né? Você tem esse olhar para o paciente como um todo, você perceber esses sinais e sintomas e nunca deixar de chamar uma equipe para te acompanhar. Sim. Porque, assim, sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Né? Assim, eu tenho essa questão, sempre encaminho o paciente para psicólogo, principalmente, né? Acho que são pra gente os maiores aliados, né? Sim, com certeza. Num caso mais grave, vai para um médico, para alguém que vai conseguir orientar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter um olhar multidisciplinar. Nunca pegar o paciente como uma responsabilidade só nossa, porque não é. Sim. Que mensagem você deixaria para os profissionais da odontologia que nos assistem, até mesmo da saúde, né? Sobre a importância de se atentar a esses sinais, né, e sintomas desses pacientes e até mesmo a forma que a gente pode acolher eles? Então, eu peço, né, aos profissionais que olhem para as pessoas com mais humanidade, menos julgamento, né, que consigam ter esse olhar que a gente está ali para tratar da saúde deles, a gente não está ali para entender o que aconteceu ou deixou de acontecer, não é a nossa função fazer isso, a nossa função é acolher, cuidar, orientar e principalmente tratar todas as queixas para a gente não ter evolução de doenças piores e deixar a coisa correr livremente. Então, assim, a gente pede encarecidamente a esses profissionais que tenham mais amor à profissão, que tenham mais cuidado, carinho, empatia, para a gente nunca deixar esses pacientes marginalizados, né? Eu acho que isso é o mais importante. O acolhimento deles é muito importante. Com certeza. Com certeza. Doutora Mariana, esse período que você esteve aqui conosco foi maravilhoso, foi uma conversa muito boa, né? E nós tivemos a possibilidade de trazer à tona um assunto tão importante e que os nossos dependentes químicos não conseguem ter o real olhar sobre a necessidade do cuidado com a saúde bucal. Então, nós somos muito gratos pela sua presença. Sem dúvida. Né, pelo seu conhecimento compartilhado aqui com a gente. Então, pessoal, vamos ter cuidado com a saúde bucal, hein? É muito importante. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, gente. Obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade. Desculpa as gaguejadas e as travadas. Imagina. Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Doutora Mariana, um prazer. Eu sou suspeito para falar, mas é um prazer enorme te receber aqui e estar com você todas as vezes, tá? E para você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio. Pode ser que você ajude alguém que está nessa situação, alguma família. E não se esqueça de seguir o Circuito pela Vida para mais conteúdos como esse. Até a próxima. Até.